Atos capítulo de número 9. Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas, repita comigo, cartas, para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E você diz: amém. Tome seus assentos. Olha para cá. Eu vejo Deus trabalhando para cumprir seus propósitos da maneira que lhe apraz. Quem Deus usa, como vai usar, em que lugar, em que circunstância Deus vai usar alguém, para qual propósito. É o que eu vejo na vida de Saulo. Porque quando você estuda sobre esse texto, eu vejo o próprio Deus usando Saulo para despertar a igreja. E eu vejo Jesus usando Paulo para propagar o evangelho. Ele vai usar Saulo, nome judeu, para perseguir a igreja como fariseu. E depois vai salvá-lo, como seu nome de Paulo, homem romano, para que pudesse propagar o evangelho de Jesus Cristo. Por que Deus vai usar Saulo? A igreja tinha uma ordem: vocês vão ficar em Jerusalém, vão receber poder, e depois que vocês receberem poder, vocês vão sair para pregar. Vocês vão pregar em Jerusalém, vocês vão pregar na Judéia, vocês vão pregar em Samaria, e depois vocês vão pregar pelos confins da terra. A igreja recebe o que foi prometido, porém, para que a igreja recebesse o que foi prometido, a igreja foi buscar essa promessa. Dá um erro de muita gente. Tem gente que não busca o que foi prometido. Você vai ver que quando Deus fez a promessa a Abraão: vou abençoar a ti, te tornarei uma bênção, em ti todas as famílias da terra serão benditas. Olha para cima, olha para baixo, fez as estrelas do céu, as areias da terra, do mar, conta elas, vê se tu pode. Assim também será a tua descendência, te abençoarei. Você vai observar que todas as orações depois daquela promessa foi feito desta forma: Senhor, lembra-te do que tu prometeste a nossos pais. Todas as orações bíblicas foram baseadas em promessas que Deus fez. Lembra quando Josafá estava numa guerra no capítulo 20 contra os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir? Você vai ver que Josafá se põe diante do pórtico do templo, dobra o joelho com todo mundo em jejum, animais, todo mundo em jejum.
Ele dobra o joelho e a oração dele foi essa: Senhor, tu disse que quando nós chegássemos diante desse templo e clamássemos a ti contra os nossos inimigos, tu desceria para nos livrar. Todas as orações eram feitas baseadas em promessas. Jesus fez uma promessa e os discípulos foram buscar essa promessa. Foram para dentro do cenáculo, passaram 10 dias orando, 10 dias clamando ao Senhor. E olha que coisa interessante, a cidade estava lotada. Jesus pregou para mais de 3 milhões de pessoas. Na hora do pão, a multidão estava lá. Na hora da cura, a multidão estava lá. Na hora do milagre, a multidão estava lá. Mas na hora de perguntar quem quer buscar a presença do Espírito Santo, só 120 foram buscar. Sabe por quê? Cura. Pão é para fora. Pão vem na mão. Poder entra, infunde. Está cheio de gente querendo o que Deus pode dar pelo lado de fora, mas poucas pessoas se preocupam entre ela e Deus pelo lado de dentro. Esse é um resultado da vida das pessoas hoje. Pessoas que estão na igreja com a vida espiritual dizimada, acabada, fragilizada, mas ainda assim não estão nem aí pelo estado que estão vivendo diante de Deus, e pedem a Deus bênçãos materiais, pedem a Deus recursos materiais. Enquanto isso, podem serem abençoados, mas se morrerem vazios, podem ir para o inferno. Pessoas que vivem vazias correm risco de não serem arrebatadas, porque quem vai arrebatar a igreja é justamente quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eis que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus nas mãos. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e levados até as nuvens, para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Ou seja, alguém arrebata e entrega a igreja pronta a Jesus nas nuvens. Quem é que arrebata a igreja? Quem arrebata a igreja está dentro de você. É Ele que vai arrebatar a igreja. E esse é o resultado de muita gente nos tempos odiernos. As pessoas querem o que Deus pode dar por fora, mas não estão nem aí pela vida que estão levando diante de Deus pelo lado de dentro. Tem pessoas que estão com a síndrome de Esaú. Isso está lá em Hebreus no capítulo 12. E Esaú chorou, 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 mas nele não foi achado arrependimento. Sabe por que Esaú chorou? Chorou pela bênção que perdeu por causa da primogenitura que trocou, mas não chorou por causa da comunhão entre ele e o grandão da Galileia. Oh glória! Eu vou falar para você qual é a tua maior riqueza. A riqueza de um crente nunca estará no banco. A riqueza de um crente nunca estará no cofre. A riqueza de um crente nunca estará no bolso. Jesus olhou para a igreja de Esmirna e disse: estão dizendo para aí que você é pobre, mas eu te digo, tu és rica. Tu és rica, e rica está. A maior riqueza nunca estará no banco. A maior riqueza estará inoculada na sua alma, é gerada pela pessoa do Espírito Santo. Sabe para onde os discípulos foram? Foram para o local da promessa. Agora olha para mim. Jesus pregou para mais de 3 milhões de pessoas. E na hora de perguntar quem quer receber a promessa do Espírito Santo, só 120 desejaram. Será que essa não está sendo a realidade do Brasil? Culto da cura, a igreja lotada. Culto da multiplicação, a igreja lotada. E a presença? Como é
que está a tua vida diante de Deus? Olha para mim. E quando um demônio cair na tua frente manifestado, tu vai expulsar ele com o valor que tu tem na conta? Quando alguém cair manifestado na tua frente, tu vai expulsar com teu carro zero? Satanás não respeita a casa linda. Satanás não respeita a conta bancária cheia. Satanás respeita crente cheio. Crente cheio da presença do Espírito Santo. Oh glória, anda entupido até a tampa, cheio da presença do Espírito Santo. Olha para mim, varoa, naquele contexto de Atos 2, a cidade estava cheia, mas só 120 foram para o cenáculo, ou seja, um monte de gente foi para a festa, mas só 120 foram para o culto. Vê se esse não é um retrato de alguns cultos. Tem gente que veio para o templo, mas não está no culto. Você sabe o que é um culto? Aqui você está diante de um mestre que é o pastor Massinho. Mas talvez para um ou dois aqui é bom saber o que é um culto. Culto é prestar, não é receber. Eita glória! Culto é você que dá a Deus, não é Deus que dá para você. Oh glória! Deixa eu saber quem está no culto. Eita! Aleluia! Quando você está no culto é você que oferece. Só que como Deus é extraordinário, quando você está oferecendo, Deus também está derramando. Oh glória, oferece o sacrifício que eu derramo fogo. Oh glória, bate na porta que eu abro ela. Busca que você acha. Sempre vai haver uma resposta para uma reação. Varão, eu já estou começando a sentir a presença do grandão da Galileia. Oh glória, oh glória. Olha para cá, a igreja vai para dentro do cenáculo. Ela começa a buscar e a igreja recebe. 120 recebe. Só que a ordem era: receba, pregue e saia. A igreja recebe e fica e não sai. Para Deus mandar Saulo, a igreja estava em pecado? Não. A igreja estava em fornicação? Não. O que estava acontecendo com a igreja de Atos 2? Estava acomodada. Tem gente que bate no peito e diz: eu não estou em pecado, não estou em fornicação, mas quem sabe você está acomodado com o que Deus te deu. Vê se não está acontecendo o que aconteceu em Atos 2. A igreja do Brasil sofre avivamentos locais, sofre avivamento em estados, em cidades, em igrejas locais. E a gente fica tão impressionado que a gente diz assim: ó, tô doido que chegue logo o culto de quarta, o culto da quinta. Tem que ver o que Deus está fazendo na quinta. E a gente sai espalhando. Quando é quinta-feira, 5 horas da tarde, já tem gente na igreja. Aí pula, marcha, roda, sapateia, profetiza, canta. Aí quando sai do culto, tem uma macumba, tem um traficante lá na boca, na biqueira. Está repreendido. Jesus, como é que esse lugar está perigoso? Sangue de Jesus. Eu fico pensando, o que está acontecendo? A igreja recebe poder para ir, não é para se esconder. Será que essa é a chamada que Deus tem para a tua vida? Culto, casa, trabalho. Culto, casa, trabalho, é isso? Aí o grandão da Galileia está dizendo: eu te ungi para tu ficar só postando que o culto foi uma bênção, eu te ungi para pregar. Oh glória, eu não te ungi só para tu marchar, eu te ungi para você ir. Eu não te ungi para você ficar parada dentro de casa, eu te ungi para você pregar a minha palavra.
O problema é que tem gente que olha assim e vai dizer: pastor, vou pregar como? Pastor Macindo não me ungiu a nada. Ué, e quem diz que só quem prega é quem é ungido, separado?